Então, boa noite. Hoje, dia 6/5, 19h11, a gente vai fazer a vista de prova de metodologia científica e tirar um pouquinho daquelas dúvidas que, quanto a alguns erros, quanto a alguns acertos da prova. E eu vou abrir a prova de um aluno, de uma pessoa, e ela pode não estar na mesma ordem da sua prova. Então, eu não havia lançado as notas no TOTUS esperando a vista de prova. Então, a partir de segunda-feira, a nota de vocês já vai estar lá, tá? Porque se ninguém falar nada das questões, eu já lanço a prova. A nota da prova com a média. E aí, eu estava falando para a Débora aqui, para a gente fazer uma revisão antes da prova. O que nós vamos fazer para a segunda VA? Uma semana antes da prova, eu vou marcar com vocês um aulão, online mesmo, onde eu vou fazer uma revisão das atividades, vou corrigir elas com vocês e vou fazer uma revisão com vocês de toda a matéria das 6 unidades. E aí vai ficar mais fácil para vocês desenvolverem, né? Vai ficar mais fácil para vocês verem como é fácil a metodologia. Só que tem pessoas que acham a metodologia muito difícil. Então, vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu abri uma prova aqui e nós vamos verificar quais são as questões corretas, quais não são as questões corretas. Então, nessa questão, falava assim, ó. Quanto mais horas um aluno estuda... Opa, alguém entrando. Deus. Oi, Deus. Então, peraí. Deus, você está fazendo metodologia científica? Deilson, você está fazendo metodologia científica? Comigo ou você está achando que é TCC? Não, é metodologia mesmo, professora. É porque eu vou ver nessa matéria, aí eu estou pagando aula de manhã. Eu já pensei que você estava confundindo a aula. Então, tá lindo. Então, vamos lá. Então, quanto mais horas um aluno estuda, melhores notas ele obtém. Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para explicar um determinado fenômeno, estamos falando de quê? Então, vamos pensar. Quando eu falo assim, ó, se eu chegar mais cedo no meu trabalho hoje, eu vou desenvolver mais trabalhos, mais atividades do que eu pensei. Então, eu estou fazendo hipóteses, porque elas são prévias. Às vezes, pode acontecer coisas que mudam o meu dia inteiro. Pode acontecer do pneu do carro furar e eu não conseguir chegar. Pode acontecer de eu chegar lá e ter uma reunião e eu não conseguir trabalhar. Então, quando eu faço uma afirmação prévia, ela pode ou não acontecer. Então, eu estou fazendo uma hipótese. Por exemplo, se eu trabalhar tantas horas por mês e não gastar tanto, eu vou ter tantos reais no fim do mês. Aí foi lá e seu gás acabou, aquela conta vem mais cara, e aí você trabalhou mais, mas não conseguiu juntar o dinheiro. Por quê? Porque você fez uma hipótese, né? Então, quando você faz uma observação, eu estou observando algo que está acontecendo. Eu não faço uma observação de algo que não aconteceu. Quando eu vejo um modelo, é algo que está prontinho aqui na minha frente e eu vou tentar fazer aquilo daquela forma. Quando eu vejo uma lei, é porque ela tem que acontecer de forma verdadeira, ela tem que ser cumprida. Quando eu faço uma teoria, ela normalmente ela não precisa em si de acontecer. Agora, a hipótese é antes, né? A hipótese é antes. Então, a hipótese eu tenho que comprovar se isso pode ou não acontecer. Quanto mais horas um aluno estuda, melhores notas ele obtém. Pode não ser, pode ser que aquele aluno estudou só 2 capítulos, muitas horas, e não estudou a matéria que realmente caiu na prova. Então, por isso é chamado de hipótese. Entendeu, meninos? Conseguiram entender?
Ok? Posso seguir? Quando tiver dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Pode falar. Viu, Debs? Deus? Então, vamos lá. 2. Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos. Certo. Eu estou pesquisando para ver o exemplo. Eu vou ao mercado pesquisar um preço aqui no Rio Vermelho Supermercados. Eu quero descobrir quais são os preços lá e vou ao Floresta descobrir quanto está custando o mesmo saco de arroz. Então, são novos conhecimentos que eu estou adquirindo naquela pesquisa. No meio acadêmico, a pesquisa é um dos pilares da atividade universitária, porque sem pesquisa você não vai ser um bom farmacêutico, sem pesquisa você não vai ser um bom agrônomo, né? Como que você vai saber se na enfermagem, por exemplo, determinado medicamento vai ter reação? Como que você vai saber, por exemplo, fazer uma aplicação de uma medicação venosa, ou lá na farmácia, e aí, né, todas as áreas. Débora, você é de qual curso? Para eu fazer os exemplos. Enfermagem, professora. Enfermagem, então, beleza. Daí você é da agronomia. Então, eu tenho a pesquisa para me auxiliar. Então, eu já vou saber, por exemplo, que eu preciso de tomar o omeprazol e ele não pode ser, você não pode comer na mesma hora, tem que dar um tempo para que ele consiga proteger a mucosa do estômago. Um exemplo. Então, como que você aprende isso? Pesquisando. A palavra pesquisa, ela deriva-se do latim, que significa perquirere, que significa procurar com perseverança. Uma parte importante de qualquer pesquisa é o reconhecimento de dados. Por isso, um pesquisador deve buscar sempre informações. É sabido que toda e qualquer pesquisa se faz mediante algum critério. Então, eu quero ir pesquisar no mercado. Qual foi o critério que eu fui? O critério que minha mãe só compra naquele mercado e fala que lá é barato? O critério que lá tem sempre promoções? O critério que é o mercado mais próximo da minha casa? Né? Com relação a essas pesquisas, é usual a classificação com base nos meus objetivos gerais. Então, meu objetivo, pagar menos na compra daquele arroz. Assim, é possível classificar a pesquisa em 3 grandes grupos. Isso é muito importante vocês saberem fazer agora, porque quando vocês chegarem no TCC, vocês vão colocar isso na metodologia da pesquisa que vocês vão estar desenvolvendo. Então, as principais pesquisas existentes hoje para qualquer tipo de trabalho acadêmico, o primeiro tipo de pesquisa é a descritiva, onde eu vou descrever os processos que eu estou verificando, ou um local, como por exemplo, numa nascente, onde eu quero falar sobre as pessoas daquele local, então eu vou descrever. Eu posso fazer uma pesquisa explicativa, por exemplo, onde eu vou explicar para as pessoas sobre a importância da pesquisa para a Covid-19, como ela pode ser exploratória, e eu vou lá com questionário e vou explorar o conhecimento daquela pessoa que eu estou passando o questionário. Por que ela não é a letra A? Porque existe o por capítulo, e está falando 3 grandes grupos, né? Essa é boba. C, por que que ele não serve? Porque está falando pesquisa de hipótese. A hipótese não é a pesquisa, é como chegar à pesquisa. A D, está falando prospectivos, nem tem isso, prospectivo e retrospectivo. E a letra E falando de planejamento, não tem pesquisa de planejamento em si, existe a descritiva, ok? Então, exploratória, descritiva e explicativa. Dúvida, meninos? Conseguiram entender a diferença? Sim? Vou seguindo, pode me perguntar, tá?
3. Pesquisa científica é a aplicação prática de uma série de processos metodológicos. Entra nela a investigação, utilizados por pesquisadores para o desenvolvimento do seu estudo. Diferentemente da pesquisa de rotina, a pesquisa científica requer uma investigação apurada e precisa ser escrita e alinhada de acordo com as normas técnicas vigentes. Sobre a forma de pesquisa, marque a alternativa correta sobre o que é a pesquisa experimental. Então, vamos lá. Eu quero fazer um experimento lá no meu laboratório, certo? Eu vou dar o exemplo da agronomia. Eu quero fazer um experimento se eu utilizar aquela quantidade de água para irrigar o meu morango, se ele vai desenvolver mais do que se eu irrigar somente uma vez por semana. Então, eu quero fazer um experimento. Ou então, no caso da enfermagem, vamos pensar, eu quero fazer um experimento se a contração muscular, por exemplo, né? A contração muscular da perna de alguém, ela vai ser diferente se você estiver após uma corrida ou durante a corrida, ou antes de correr, para falar da actina e miosina, que vocês aprenderam lá na anatomia. Então, eu tenho que fazer um experimento. Então, vamos pensar no meu experimento. Letra A. A pesquisa experimental pode ser desenvolvida em laboratório, onde o meio ambiente criado é artificial. Gente, a pesquisa experimental, né? Ela pode ser até criada em laboratório, mas o meio ambiente não é em si artificial, porque eu já estou fazendo o experimento lá. Então, já é o experimental, certo? Na pesquisa experimental, o pesquisador não pode controlar ou alterar os sujeitos da pesquisa, porque ele vai se basear simplesmente nas observações para poder chegar à conclusão da investigação. Então, o que acontece? Eu tenho a pesquisa que eu vou colocar a água naquela planta. Então, normalmente, né, eu não vou alterar as coisas do início da pesquisa em si, mas eu só vou chegar a uma conclusão depois que eu investigar como aconteceu o experimento. Então, eu posso falar que aquela planta desenvolveu mais depois de 2 semanas com tanta quantidade de água. No início, não tem como eu saber. Então, eu preciso de chegar na conclusão só após a investigação. Possivelmente vai ser essa a certa. Vamos ver as outras. Esse tipo de pesquisa experimental pode ser realizada em campo, onde são criadas as condições de manipulação dos sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupos. A outra, a D. A pesquisa experimental é determinada pela escolha do objeto de investigação. E a letra E. No estudo experimental, o pesquisador ele isola fenômenos de um determinado contexto para medir as influências das partes do todo. Pessoal, essa questão aqui, eu acredito que a gente pode anular. Deixa eu falar para vocês o porquê. Olha aqui a letra C. Esse tipo de pesquisa experimental também pode ser realizada no campo, onde são criadas as condições de manipulação dos sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupos. Essa também está correta. Então, eu vou fazer isso na resposta 3. Eu vou colocar a nota dela, tá? Em outra questão para vocês. Então, Débora, aumentou um tiquinho, hein? Certo? Então, nós vamos anular a questão 3, porque ela subentende-se aqui 2 respostas corretas, certo?
para todos. Eu vou verificar como vocês saíram. Se eu anulo, eu aumento a nota para todos. Vamos lá. 4. Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos de uma determinada área. No meio acadêmico, a pesquisa é um dos pilares da atividade universitária. A gente já não fez essa da pesquisa? Não. É só o textinho do início. É um dos pilares da atividade acadêmica, em que pesquisadores têm como objetivo produzir um conhecimento, contribuindo para o avanço da ciência. Assinale a alternativa incorreta sobre os tipos de pesquisa. Então, vamos lá. A contribuição da pesquisa explicativa é muito significativa devido à aplicação prática. Esse tipo de pesquisa é usado muito em ciências físicas e naturais. É aquele exemplo que eu dei para vocês do pessoal lá no hospital, e aí a Débora chega lá e faz uma pesquisa explicativa junto com eles. Ela pergunta o que aquelas pessoas sabem sobre a Covid e ela anota principalmente o resultado dessa pesquisa. Então, normalmente é muito mais aí na parte das ciências mesmo. É verdadeira essa? Ele está pedindo a incorreta, né? Vocês lembram? A pesquisa descritiva tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisadas para estudos posteriores. Sim. Quando eu chego para descrever, vamos dar um exemplo que o hospital tem várias pessoas com Covid ali na porta, e a principal forma de eu descrever na minha pesquisa é desenvolver esclarecendo, e eu posso buscar conceitos e ideias ali, né, para formular os problemas. Eu posso verificar o maior problema, porque é aquele acúmulo de pessoas. E aí eu posso ter hipóteses aí para vários estudos que possam vir com aquela pesquisa que eu estou descrevendo. Então, verdadeira também. C. Na verdade, gente, olha só. Ele está falando desenvolver, esclarecer e modificar conceitos. A gente não modifica o conceito. A palavra modificar conceito aqui fez ficar errado. Olha, uma palavra, ó. A pesquisa descritiva tem como principal finalidade desenvolver, sim. Esclarecer, sim. Agora, modificar conceito e ideia. Aí ela não modifica. Se eu tenho um conceito falando que, por exemplo, o tecido epitelial meu tecido epitelial, ele não tem veias, que eu tenho sangue, né, o tecido sanguíneo, principalmente no tecido conjuntivo. Se eu tenho isso e eu vou fazer um experimento, eu vou só descrever, na verdade não é um experimento, eu não modifico aquele conceito, certo? Então a B que está errada. Então quer dizer que é essa que é a resposta que vocês tinham que marcar. Vamos ver as outras? A pesquisa correlacional, que é quando eu relaciono um problema a outro, busca traçar relações entre variáveis como um objetivo e o que tem entre elas. Quais são as associações de seus objetivos? Essa está corretíssima. T. A pesquisa descritiva objetiva reunir. Eu vou descrever, então eu tenho que reunir e avaliar informações sobre os assuntos estudados. Então, vamos dar o exemplo aquele lá da Covid. Chegou, você vai descrever como está o pronto-socorro daquela UPA, né? Então, é assim, você vai descrever e reunir informações sobre o assunto. E a principal diferença entre a pesquisa exploratória é porque o assunto ele já é conhecido. O exploratório, normalmente, eu posso chegar numa caverna que ninguém nunca entrou e eu fazer uma pesquisa exploratória para ver como é o teto da caverna, se tem água lá dentro, se não tem.
Se várias pessoas já foram lá, a minha pesquisa ela é descritiva, porque eu vou entrar para descrever o que modificou ou não, se a água secou, se não secou. Entenderam a diferença, meninos? Conseguiram entender a diferença? Vocês estão acompanhando? Tá dando? Vocês estão muito quietinhos, perguntem. Então, qual que é a resposta errada dessa? É que a pesquisa descritiva muda conceitos, né? E ela não tem como ser vista como problemas, por exemplo, precisos e etc. 5. O método é o caminho pelo qual se chega a determinado resultado. Ou melhor, método, ele vai indicar como o pesquisador deve proceder ao longo do caminho para obter aí o resultado pretendido. Para tanto, o método se apresenta como um conjunto de processos regular, passível de repetição, que deve ser seguido em uma investigação. Então, vamos pensar aqui no método. Eu posso ter métodos para ter um raciocínio, por exemplo, se todos os dias, naquele horário, o que está acontecendo, por exemplo, com os pássaros daquela árvore. Então, eu tenho métodos que eu posso repetir em vários dias, que é a visualização, por exemplo, do fenômeno daquela árvore com aqueles pássaros, que eu vou investigar para ver se eu acho um dado no final. Entenderam o meu exemplo? Então, o pesquisador, ele ao longo do caminho, ele vai tentar obter esse resultado, mas para isso ele apresenta vários conjuntos de ideias, como, por exemplo, a repetição todo dia da observação, da investigação, para saber que método é esse. Nesse contexto da ciência, o método consiste em uma combinação de procedimentos por meios de quais problemas científicos são propostos e colocados à prova. Então, ele ajuda a compreender, a investigar os seus resultados. Assim, vai permitir demonstrar a verdade. Então, sobre o conteúdo estudado, sobre métodos, né? Assinale a alternativa correta. Então, eu quero saber a alternativa correta. Vamos ver. O método dialético, né, que eu estou ali falando, eu estou promovendo, o objetivo é o fenômeno, propondo a promoção de uma pesquisa que seja voltada para algo vivenciado, algo que eu vivenciei. Ele pode ser algo dialético em si? Às vezes, mas olha só, expondo características empíricas. O que é uma característica empírica? Empírico é quando as pessoas falam, mas não é científico. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que chega e fala assim: toma água com folha de amora que você vai emagrecer. Então, é empírico, a população te falou. Aí você vai ter que olhar num artigo científico se lá fala que a folha de amora tomada tantos litros por dia emagrece. Na verdade, você vai ver que tem uma substância que ajuda a desinchar, mas não a emagrecer, que é científico, não é empírico, certo? E sua condição no plano de realidade. Então, busca a interpretação e descrição dos fenômenos. Na verdade, a descrição é o método descritivo, né? Então, ele não vai estar ali em si, porque eu preciso de ter o método descritivo. O método dedutivo, então eu estou deduzindo que algo irá acontecer. Ó, você já falou isso? Eu estou deduzindo que se eu for nesse local, eu vou passar raiva. Então, o método dedutivo, ele pressupõe que somente os fatos por si só não são fonte de todos os conhecimentos. O objetivo é a explicação por intermédio de um raciocínio lógico, em ordem descendente, a fim de chegar a uma conclusão.
Se analisarmos 3 pessoas, né, 3 corvos lá, ou 3 carros, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, eu posso deduzir que os 3 carros são da mesma cor. Se eu pesquisar que tal coisa aconteça, eu posso deduzir? Não. Porque eu vou deduzir algo que eu não estou vendo. Então, quando eu deduzo, eu posso olhar lá e falar: nossa senhora, vai vir um monte de gente aqui em casa no Dia das Mães ver minha mãe. Eu estou deduzindo. E, na verdade, pode vir uma pessoa ou ninguém. Então, a dedução, eu não consigo analisar, por exemplo, os 3 corvos e falar que os 3 são negros e deduzir que todo corvo seja negro. Não tem como, né? C. O método hipotético, então, hipótese, a gente já falou em outra questão, é quando eu penso em algo ali do meu futuro, de algo que irá acontecer, que pode ser realizado ou não. Mas eu vou tentar jogar partes das afirmações que podem ser positivas e podem ser negativas, que pode acontecer ou não. E eu posso deduzir como aquilo irá acontecer. Eu posso falar assim: se eu for 8 horas da manhã, deixa eu dar um exemplo. Se eu for 8 horas da manhã no Parque Ipiranga, eu acho que vai ter uma quantidade maior de pessoas andando. Então, pode acontecer de eu chegar lá e ter essa quantidade de pessoas. Eu estou deduzindo numa hipótese. Aí eu chego lá e não tem ninguém 8 horas andando. Então, a minha hipótese ela vai ser negativa. E a minha dedução foi errada. Então, vamos lá. O método hipotético dedutivo decorre da linha seguinte de raciocínio, que, devido a conhecimentos insuficientes para a explicação de qualquer fenômeno, surge um problema. Por quê? Qual que é meu problema? De achar que se eu chegar lá 8 horas vai estar cheio de gente. Que ao tentar explicar esse problema, eu formulo essas hipóteses, né? Que o método hipotético dedutivo, então, ele vai procurar evidências entre as pessoas. Qual é a evidência do parque está cheio 8 horas? Porque em outros dias, né, todas as vezes que eu passei lá no período de 8 horas está cheio. Então, ele é a minha dedução do porquê. Mas eu só vou derrubar a minha hipótese, fazer essa hipótese ser falsa, se eu realmente for lá e ver que tem ninguém ou quase ninguém no parque. Então, essa é a verdadeira. Né? Então, o método hipotético dedutivo, ele vai procurar se essas evidências das pessoas, elas vão derrubar a hipótese ou fazer com que minha hipótese seja falsa. E aí elas vão, né? Não vai ser mais minha dedução e vai ser somente uma hipótese, certo? Então, a C, ela está correta. E D, o método indutivo é baseado nas premissas que, a partir dos dados particulares, gente, indutiva, indução de que tal coisa pode acontecer, de tal coisa pode fazer. Olha o exemplo aqui. Segundo o método indutivo, se todo mamífero tem um coração e todos os cães são mamíferos, logo todos os cães têm coração. Beleza. Esse é um método indutivo. Ele vai me induzir que se todo mamífero tem coração, eles vão ter coração. Beleza. Mas olha o que ele fala aqui em cima. Todos particulares insuficientes constatados se infira a verdade que seja geral e universal. Eu posso falar assim, todo mundo que estudou na fama saiu e arrumou um emprego para ganhar 15 mil. Beleza, eu estou induzindo. Né? Na igreja a gente fala que a gente está... Quem lembra da frase? Profetizando. Né? Eu estou induzindo, eu estou profetizando. Mas quer dizer que isso é uma verdade universal? Porque 3 alunos saíram e realmente aconteceu isso. Quer dizer que todos vão sair e acontecer isso? Não. Então, isso é errado, certo? Então, a minha D está errada. Então, a verdadeira ficou
O método hipotético dedutivo decorre da linha do raciocínio de conhecimentos insuficientes ao fenômeno, que esse método vai procurar evidências empíricas para a gente ver, né? Que é se tem muita gente no parque, porque todo dia alguém fala que o parque está cheio 8 horas, e aí, se chegar lá e não tiver, eu derrubo minha hipótese, ou vou fazer minha hipótese ser falsa. Certo? Por enquanto, tá beleza, meninos? Tá dando para acompanhar? Dúvida? Débora, muita dúvida, pouca dúvida? Viajando ou não? Deilson, tá de boa? Então, vamos para outra. Nesta prova aqui deste aluno é a questão 6. Linguagem pode se referir à capacidade especificadamente humana para a aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. O estudo científico da linguagem é chamado de linguística. A nossa linguagem, que tem linguagem de sinais, tem linguagem entre os animais, tem linguagem entre as espécies, né? E aí por diante. Na linguagem escrita, não contamos com os mesmos recursos da oral. Quando eu estou falando para vocês, eu estou gesticulando, vocês verem meu rosto, etc. Quando eu escrevo, você não está vendo isso. Acontece muito quando a gente responde as pessoas correndo no WhatsApp. Olha se vocês já passaram por isso. Você escreveu correndo e a pessoa vira para você e fala assim, nossa, mas você tá bruto, ou você tá seco hoje, você tá bem? Na verdade, você estava correndo para fazer determinada coisa e escreveu rápido. Mas a pessoa não viu que você estava bem. Então, a pessoa já, pela forma com que leu sua escrita, ela acha que você está nervoso, um exemplo. E, na verdade, é porque você estava correndo para entrar no banheiro, para tomar um banho, porque você estava atrasado. Né? E se a pessoa estivesse te vendo, ela veria assim, nossa senhora, eu estou muito apressado, e veria você gesticulando, e veria você falando, e não pensaria a mesma coisa. Já aconteceu isso com vocês? De você escrever algo e a pessoa não entender? Com o professor acontece muito. No meio da aula, você responde para o menino lá e pergunta, professor, eu posso fazer nananana? Aí você coloca sim, e ele fala, nossa, hoje você não está bem, não? Só porque você pôs sim. Você não entendeu o assunto, né? Então, aqui fala que a linguagem escrita, ela tem uma quantidade de recursos menor do que da linguagem oral. Portanto, para que um texto seja bem sucedido, esse texto deve ser harmonioso. Se eu estou escrevendo, eu falo isso muito para os meninos de TCC, um parágrafo tem que ter a ver com o outro, senão você lê uma coisa e do nada você não entende a continuidade, né? E essas partes são os parágrafos, que um entrelaça o outro. Para elaborar anotações pessoais que demonstrem entendimento seu da leitura, o que você tem que pensar? Vamos lá, vamos pensar. Nós estamos lendo agora um texto e eu preciso anotar sobre o meu texto, certo? O que é a forma certa de fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou abandonar o livro porque eu não vou precisar dele mais? Pensa bem. Eu não vou abandonar o livro porque a minha anotação tem que ser dele, não é? Beleza. Eu vou copiar literalmente as frases do livro? Pensa bem, se eu copio a frase do livro, eu leio o livro. Não tem a necessidade de você estar copiando, certo? O que é o correto? Você escrever o que você está entendendo, certo? Sem mudar a ideia do autor. Isso você vai aprender lá no TCC de novo. Você vai anotar o que você está entendendo, né? Mas você não vai mudar tudo. Você tem que interpretar, certo? Então, não tem como ser a cópia, literalmente, a cópia fiel, porque quando você copia igual, você pode muito mesmo ler o livro. C. Reescrever mesmo não tendo entendido, que é o mesmo que você copiar a expressão do livro. Se você escreve o que você não entendeu, você continua sem entender.
Então, não adianta você reescrever. D, escrever a ideia do autor usando a paráfrase da sua interpretação. É isso que você tem que fazer. Então, se aqui está escrito aqui, ó, na linguagem escrita, não contamos com recurso da linguagem oral. Aí você vai anotar isso no seu caderno. O que você vai colocar no seu caderno? Se você copiar igualzinho isso aqui, não precisava de você ter copiado. O que você vai escrever lá? Você vai escrever no seu caderno assim. Quando se fala, faz gestos, expressões, é mais fácil de entender o recurso do que da linguagem escrita. Pronto, você parafraseou sem mudar a ideia do autor. E isso vocês vão fazer demais no TCC, né? Vocês vão ler algo e aí vocês vão ter esse problema de, ai, como que eu vou fazer? Ah, eu vou copiar igualzinho do autor, mas se você copiar igual ao autor é plágio. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler a ideia do autor e escrever com as palavras de vocês. E a letra E tá fazer comentário e crítica. Gente, o texto tá ali, a gente não faz a crítica dele, a não ser se você está fazendo uma resenha crítica. Aí é outro tipo de texto, tá bom? Entenderam? Tá beleza? Por enquanto. Certo? Então vamos lá. 7. O cigarro é uma droga lícita no Brasil. E por causa dela, há milhões de pessoas enfrentando quadros clínicos irreversíveis, morrendo aos poucos em todo o Brasil. O cigarro é aceso numa das pontas, iniciando uma combustão lenta cujo fumo pode ser inalado por outra ponta. A maior parte dos cigarros modernos, eles têm um filtro numa das pontas, geralmente inclui tabaco e outros aditivos. Você já leu isso em muitos jornais e revistas, já ouviu em poucas variações. Normalmente quase não se muda isso. Campanhas de rádio, televisão, sempre esse mesmo assunto. No verso do cigarro, lá está escrito: o Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal à saúde. Sobre que tipo de conhecimento se fundamenta essa advertência do Ministério da Saúde? Então, vamos pensar. Eles estão falando que o Ministério da Saúde está te falando, ele está te advertindo que fumar faz mal à saúde. Se ele está fazendo isso, é porque teve estudos. Teve estudos. Que tipo de estudo é esse? É científico. Por quê? Porque não é simplesmente pegar um moralista, uma religião e falar, ó, faz muito mal. Mas não, ele está advertindo que fumar faz mal à saúde, porque teve várias pesquisas com os pulmões, teve várias pesquisas com a parte do sistema respiratório que mostra isso. Então, quando você tem uma advertência, principalmente de um órgão da saúde, um órgão público, essa advertência ela entra como científica, porque existiu estudos para chegar nessa advertência, para sair num jornal, para sair numa pesquisa, né? Então, sobre que tipo de conhecimento é esse? Vamos ver, letra A. A advertência do governo, ela tem fundamento popular, porque o preço do cigarro não permite que pessoas comprem, que todo mundo compre. Essa tá desconsiderada, né? Porque não fala nada de dinheiro. A advertência do governo tem caráter religioso, gente. O governo nunca vai falar de religião em si, porque pretende associar a prática à quebra de um dogma. Não, não fala que se você fumar, você vai para o inferno, por exemplo. Né? Isso não vai acontecer. Vai falar que você vai morrer, você vai para o caixão. A advertência do governo tem caráter moralista porque preocupa com o mau exemplo da sociedade? Não, isso não acontece por isso. Né? Às vezes a gente até fala para alguém, assim, como moralista, você não vai fumar aqui perto de mim. Mas por que eu não quero que ele fume perto de mim? Porque tá errado ele fumar perto de mim? Não, porque vai fazer mal para minha saúde, porque teve uma pesquisa dizendo que eu respiro aquela fumaça e eu posso também me prejudicar. D. A advertência do governo é filosófica, porque homens não fumantes são mais felizes. Gente, não existe, né? Não tem como. Essa não dá nem para errar.
E E, a advertência do Ministério da Saúde tem fundamento científico, porque o fumo é um dos causadores de doenças pulmonares altamente cancerígenas. Então, a gente já sabia que era essa, né? Fundamento científico. Vamos lá. 8. Por onde se começa a solução de um problema? Eu tenho um problema, eu vou fazer um problema assim. Eu quero fazer uma pesquisa na nascente do Córrego das Antas. Qual vai ser o problema da minha pesquisa? Como que essa nascente foi desmatada? Descobrir como a nascente está sendo devastada pela população. Um exemplo do meu problema. Então, por onde eu começo a solução desse problema da nascente? Eu tenho que ir lá e pesquisar o que aconteceu nos últimos anos para eu saber que problema é esse e como resolver. Será que o problema é porque todos os dias cai o lixo, cai o esgoto do DAI ali dentro? Será se é porque está desbarrancando, porque tem muitos animais que vão lá beber água? Então, eu preciso de verificar isso. Então, a solução do meu problema, ela começa com a pesquisa do que traz aquele problema. Então, vamos pensar. Por onde começa a solução de um problema? Imagine que você é um escoteiro e você se perdeu numa floresta. Seu problema é voltar ao acampamento. Qual seria seu procedimento para voltar para esse acampamento? O que significa encontrar a solução para o seu problema? Não é seu resultado? A solução é o caminho que o levará de onde você está aonde você deseja. Então, se você está perdido, você quer chegar para o seu acampamento, então o procedimento é você encontrar a solução do caminho para te levar até lá. Imagine que você não sabe onde ir. Você não pode fazer nada inteligente ali. Então, quer dizer que você está naquele lugar, você não sabe qual dos lados ir. Você vai gritar, você vai chorar, você vai andar, né? O procedimento inteligente é o seguinte: pegar seu mapa, identificar o ponto onde você quer ir, achar o ponto que você se encontra com algo próximo e partir naquele caminho, traçando ali sua reta, seu caminho, seu local onde você está. Então, essa inteligência, ela vai mover esse caminho inverso da sua ação. É somente isso que torna a inteligência realmente a forma melhor de você chegar. Se você gritar, chorar ou ficar andando em voltas, não vai adiantar nada, simplesmente não vai adiantar. Começando do ponto a qual se deseja chegar, você evita o comportamento errado, né, errático, de desordenação, porque aí você vai evitar o erro. Se você, por exemplo, começar a gritar, sair sem rumo, se perder de novo. Então, esse texto se refere a um tipo de metodologia. A seguir, verifique qual o conceito dessa pesquisa bibliográfica. Então, vamos pensar em qual é esse tipo. Vamos lá. Objetiva descrever as características de um fenômeno ou de uma população, ainda no estabelecimento de relações entre variáveis. Gente, pesquisa bibliográfica é pesquisar, é você saber de outros autores, é você saber a forma, é você saber onde você está, é você saber que ali tem um despenhadeiro e você não pode, né, ir naquele local. Quando você vai viajar, você pesquisa quais são as melhores praias para você ir, quais são os melhores caminhos, qual é a melhor estrada, né? Então, essa está errada. Procura traduzir em números as opiniões e informações e classificar e analisar? Nem sempre, né, gente? Nem tudo eu traduzo em número. Eu sei lá meu caminho, eu vou ficar lá assim, 1, 2, 3, se eu for aqui, 10, 8, 9, se eu não for, não dá, né? C. Envolve o estudo exaustivo de um ou poucos objetos, de forma que se permita o seu amplo detalhamento e conhecimento. Às vezes eu não preciso de detalhar.
Eu posso simplesmente pesquisar que eu tenho 2 estradas para chegar aqui da minha casa na Fama. Eu tenho passando pela Matinha, pelo Parque da Matinha, que está cheio de buraco e está muito escuro. E eu tenho a Avenida Presidente Kennedy, que tem muito movimento, mas está claro. E tem 2 radares da minha casa lá. Então, eu tenho esse conhecimento, mas eu não tenho um conhecimento detalhado de que tem um carro batido ali no fundo da matinha que eu não posso passar por lá. Então, tá errado. D. Utiliza material publicado para encontrar um material científico necessário para realizar o trabalho. É isso, gente. Ele vai utilizar o conhecimento que você já tem, aquele material já publicado, que se você for por aquela praia ou se você for naquele caminho, você tem, por exemplo, estradas melhores, você tem, por exemplo, um caminho melhor para ser percorrido, né? Então, tem aqui esses materiais. Isso é o TCC de vocês. Quem não vai fazer pesquisa de campo, vai fazer pesquisa bibliográfica, que é quando você pesquisa temas para escrever. Então, vamos dar um exemplo. A Débora vai lá e vai fazer um TCC sobre Covid, né? Aí, o que ela vai fazer nesse TCC sobre Covid? Ela vai pesquisar todos os artigos pesquisados até esse momento, de 2020 até agora, e vai fazer o dela em cima dos textos que ela leu. Então, ela usa o material publicado para encontrar material tecnológico necessário para escrever o trabalho dela. Certo? Então, letra D. Aí, já foi descartada porque a gente achou. 9. Parte-se do planejamento, né, que é uma tomada de decisão. Eu planejo como fazer para conseguir tal coisa. Vai gerar um plano. O que é um plano? É aquele documento que eu planejei, né? Eu vou sair mais cedo, porque eu chego em tal lugar, eu busco meu filho, eu levo meu cachorro, eu faço tal coisa. Então, eu tenho objetivo e ações. Por qual sua vez, eu vou descrever o que eu preciso fazer. Eu preciso, então, sair daqui tal hora, andar um pouquinho mais rápido, não parar para conversar com ninguém. Então, eu estou planejando. Um estudo de caso, né? Ele vai fazer o que naquele estudo de caso? Vamos pensar. Aqui tem um estudo de caso de uma pessoa, da Tatiane. Tatiane está na reta final do curso de nutrição e pretende realizar uma pesquisa no CEMEI em Anápolis, onde irá avaliar valores nutricionais das crianças. Até o momento, Tatiane tem organizado sua ideia de pesquisa. Ela tem teste de instrumento, procedimento que ela vai utilizar, iniciando a revisão da literatura para ela saber qual é o melhor material que ela vai levar. De acordo com o pressuposto acima, Tatiane está em qual fase da pesquisa? Planejamento, né, gente? Porque ela não está lá na escola executando, ela não está ali só divulgando e ela não está organizando ainda. Ela só está planejando, ela está lendo as pesquisas. Então, planejamento. E nossa última questão, a palavra ética, ela vem do grego, significa ethos, que é caráter, né? Ela significa caráter. Ela designa um conjunto de princípios, de morais, né? Eu vou guiar as escolhas de acordo com esse comportamento. A ética, ela serve para que exista um equilíbrio na conduta das pessoas, nas relações das pessoas. Além disso, ela é útil para que ninguém seja prejudicado em nenhuma das relações sociais. Sobre a ética, me fale a alternativa incorreta. A ética na pesquisa, está ligada aos princípios morais que orientam o trabalho do pesquisador? Sim, gente. Olha só, a ética na pesquisa, ela vai me mostrar, por exemplo, eu posso simplesmente inventar todos os resultados da minha pesquisa sem ir para campo. Então, vai depender da ética de quem? Do meu pesquisador. Então, essa está correta. B. Aí, está pedindo a incorreta, né? B. A ética na pesquisa está cada vez menos usual e em debate, que resultou no nascimento de código de ética institucional. Gente, errado.
Ela não está cada vez mais usual, menos usual, ela está mais usual. Hoje em dia, a ética ela é cobrada em tudo que você faz. Sem ética, você não fica no seu trabalho, se você é um fuxiqueiro. Sem ética profissional, você está lá no hospital, né, Débora, como enfermeira, e você faz algo errado, ou você trata um paciente errado, ou você faz tal coisa, você não continua. Sem a ética e como agrônomo, você faz um produto que vai vender como ração animal e a ração é só sal. Então, ela está mais usual. Então, essa, né, eu penso nisso. Só que, olha só, pensa bem. A ética, ela está cada vez menos usual e em debate, certo? Ela está cada vez menos usual e em debate. O que resultou no nascimento de poucos códigos de ética. Por mais que ela está, né, cada vez mais discutida, e ela resultou, né, no nascimento de muitos códigos, então essa aqui que é a incorreta, certo? Então essa seria a que vocês tinham que marcar. Letra C. Os fundamentos éticos na pesquisa se aplicam tanto em qualquer pesquisa, com pessoas ou com entrevistas, embora elas sejam diferentes, certinho. D. A ética na pesquisa se preocupa com um problema que pode ser causado pela intervenção dos pesquisadores na vida das pessoas pesquisadas. Então, olha só, vou fazer uma pesquisa, né, com a senhorinha lá no hospital. E aí, eu chego lá e pergunto para a senhorinha lá, a senhora tá bem? Tô. Aí eu quero saber se ela gosta do prefeito da cidade, né? A minha pesquisa é isso. Aí eu falo, a senhora gosta do prefeito aqui da cidade de Anápolis? Aí ela fala assim, ô, meu filho, não gosto não. Aí eu falo para ela assim, mas a senhora viu que ele fez um parque? A senhora viu que ele fez um hospital lá em tal lugar? A senhora viu que ele ajudou as criancinhas carentes Dia das Crianças? A senhora viu tal coisa? Então eu acho que ele não é ruim, não. Lembra que ela falou que ele era ruim? Aí ela vai começar a pensar no que eu falei e vai falar, não, é verdade, meu filho. Ele não é ruim, não, ele é bom, muda aí para mim. Então, a ética na pesquisa, ela não pode ter intervenção do pesquisador na vida ali daquela pessoa, senão você não tem ética nenhuma, né? E o envolvimento ético está presente em todos os aspectos da pesquisa. Na decisão do tema, vamos dizer que você quer fazer um tema que ele pode trazer algum desconforto para alguém, né? Você quer falar sobre uma causa do racismo e você coloca um tema falando diferente do que é usual. Quando você seleciona as pessoas, então você selecionou pessoas que você tem que pensar na ética ali para falar com essas pessoas. Aplicação da pesquisa, para aplicar, você tem que ter ética para chegar, falar e aplicar. E publicar os resultados também, porque você não vai mentir resultado. Então, também está verdadeiro. Então, a questão errada é que fala que a ética... Errada, sim, que é a que você tinha que marcar, que fala que a ética está pouco usual, certo? Então, eram essas as questões da prova. Então, nós anulamos uma questão, somente uma, hein? E aí, eu vou colocar o meio ponto dela. Deixa eu ver se é meio ponto mesmo. Essa aqui, a 3. Meio ponto, tá? Eu vou aumentar o meio ponto dela para vocês... por ter anulado a questão. Todo mundo entendeu? Certinho? Alguma dúvida, meninos? Nada? Professora, eu só queria saber sobre aqueles outros 2 pontos aqueles trem que nós fez lá, como é que funciona. Certo. Eu vou digitar a nota agora, que a gente já fez a vista de prova. Eu digito essa nota para vocês. O que a gente vai fazer? Quando eu olho aqui, ó, em notas, tá vendo?
notas. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo, deixa eu ver se eu consigo não pôr o nome da pessoa. Peraí. Certo. Oxi, eu faço assim, o nome vem junto. Não deu certo, não. Mas, ó, eu tenho aqui já as notas, ó. Quando você entrar em notas, você já tem aqui a nota da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, já tá tudo aqui, se você quiser ver. Né? Tem gente que não fez. Por exemplo, aqui, ó, a Letícia, um exemplo, ela já fez da unidade 7, da unidade 8, da unidade 9, da 10, ela já praticamente finalizou a segunda VA. Ela fez tudo, né? A Stephanie fez tudo. Então, aqui você entra em notas, você já vê suas notas todas, né? É só somar. Mas eu vou digitar ela porque eu estava esperando para ver, por exemplo, se eu tivesse digitado e a gente cancelou essa questão, eu ia ter que digitar todas de novo, né? Aí vocês têm ainda um ponto dessa atividade avaliativa aqui. Quando vocês clicam nela, as notas também já estão nelas. Então, quando você entrar, ela já vai estar a nota, ó. Ela já tem as notas tudinho lá. Certo? Tem um monte aqui, é porque está na letra D. Mas todo mundo já tem nota na atividade. Se você quiser ver só a nota dela, se não, você clica em notas aqui no cantinho, que você tem todas as suas notas, né? Que você mesmo pode fazer a somatória, ó. Tá tudo aqui. Mas aí eu vou organizar e vou digitar essas notas de vocês até segunda-feira e passo para vocês. E só para a gente dar uma olhadinha aqui, Rapidex, ó. Segunda VA. Na segunda VA, os temas são fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? É a pesquisa que eu faço em textos para que eu consiga estruturar um trabalho. Eu tenho que fundamentar. Eu não posso chegar em vocês e falar assim, se você comer carne vermelha e tomar leite, você morre. De onde você tirou isso, professor? Eu tenho uma fundamentação teórica? Não. Então, fundamentação teórica é quando eu fundamento algo que eu preciso de dizer. Unidade 8. Fontes confiáveis de informação acadêmica. Vamos lá. Fontes confiáveis tem várias. São sites produzidos por grupos de pesquisa. Então, se eu entro no site da USP, se eu entro no site da FAMA, se eu entro no site da UEG, se eu entro num site de um pesquisador, eu tenho uma fonte confiável, mas a principal fonte confiável são os artigos no Google Acadêmico. Se eu pego um blog da tia do milho, que ela fala que pamonha não engorda, tá errado. A tia do milho não pesquisou cientificamente. Então, sites confiáveis são aqueles que são desenvolvidos por associações acadêmicas de pesquisa. Na 9, é análise de dados. Então, depois que eu fui lá, passei o meu questionário para as pessoas que estavam na unidade de saúde aquele dia, que eu verifiquei tudo aquilo, eu vou analisar quantas pessoas me responderam, quantos autores me falaram que isso é bom e quantos é ruim, para eu tirar a minha conclusão, né? A unidade 10, vocês estão vendo instrumentos de pesquisa. Então, como pesquisar? Quais são as formas que eu chego até aqueles resultados, né? Então, aqui ele tem todos os instrumentos de pesquisa. Na 11 já são as normas mesmo da ABNT. A ABNT são as normas técnicas que a gente utiliza no Brasil. Se você vê, a ABNT ela fala até do tamanho da mangueira que liga seu fogão ao botijão de gás. E a ABNT ela te fala, se você for fazer uma pesquisa num rio, até o tamanho da vasilha, se é de plástico ou não, que você tem que jogar para tirar a água. Mas nós temos a ABNT para trabalho científico. Então, a ABNT ela fala, por exemplo, que o tamanho da letra tem que ser 12. Ela fala que se eu escrevo um título, um primeiro título como introdução, ele tem que ser caixa alta e negrito. Ela fala que o parágrafo tem que ser 3, 3, 2, 2. Então, são normas para que os trabalhos tenham uma mesma norma.
para que meu trabalho não tenha estrelinha na capa, para que outra pessoa não entregue um trabalho com florzinha na capa. Então, normas de trabalhos técnicos, né, de trabalhos acadêmicos, são as utilizadas para você fazer um artigo, um TCC. E aí, essas normas vocês têm que dar uma estudada, porque tem muita coisa aí. Norma de como escrever nome do autor, norma de como fazer, né, um negrito, onde que vai esse material. Então, quando vocês entrarem, ó, vai ter aqui um evento em Brasília. Nós não queremos saber do evento neste momento. Deixa eu ver. A minha é diferente da sua, gente. Como que eu faço para entrar, será? Peraí. Deixa eu ver se eu aprendo a entrar. O meu não está muito igual de vocês, não, hoje. Não quero saber desse evento. Ai, ai. Deixa eu tentar entrar por aqui, ver se tá. Não sei por que não, mas o meu tá bloqueado. Eu acho que é porque quem escolheu as unidades foi a professora Thaís, gente. Aí não tá me dando autorização para eu entrar. Mas, porém, todavia, deixa eu ver o outro. Vamos ver. Agora deu. Então, olha só. Eu entrei aqui, coloquei conteúdo do livro, né? Metodologia científica, aqui é o de análise de dados. Aqui vem o vídeo falando sobre como fazer, aqui tem as questõezinhas, né? Tem os exercícios para vocês de cá, tem um infográfico de cá, explicando o que é a diferença de dado quantitativo, que é aquele que você vai para campo, é aquele que você tem um questionário normalmente, um roteiro, e o qualitativo, que são aquelas partes da escrita, do audiovisual, do artístico. Então, tem toda a diferença, certo? Então, vocês vão verificar isso. E no último, como fazer referências. Então, tem todas as normas da BNT para referências. Então, eu preciso que vocês estudem, respondam essas unidades, e semana que vem eu já vou abrir para vocês a atividade avaliativa que está oculta aqui. Por que eu deixei ela oculta por enquanto? Porque senão vocês fazem ela sem estudar as unidades. E aí o que acontece? A nota vai lá embaixo porque você não esperou, tá? E aí a gente vai fazer dessa forma. Alguma dúvida, meninos? Querem perguntar algo? Eu vou tentar fazer uma revisão com vocês antes da prova, tá? Uma semana antes da prova. Uma ou duas. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Ótima noite para vocês. Eu acredito que segunda-feira, Deilson, na hora que eu chegar na fama, eu já digito para vocês, tá bom? Fiquem bem, boa noite. Beijo, Débora. Beijo, Deilson. Beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.